Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com a minha esposa, Rosana Marcelino, trabalhamos com constelações familiares, constelações organizacionais e outras terapias, tanto na modalidade individual quanto em grupo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema estritamente filosófico da obra de Hellinger. Trata-se do método fenomenológico. O método fenomenológico é o método utilizado por Bert Hellinger na constelação familiar. A fonte teórica a partir da qual Hellinger toma a fenomenologia é o filósofo alemão Martin Heidegger. Considerando a complexidade do tema, eu vou desdobrar a questão do método fenomenológico em 5 pontos distintos, dos quais eu vou falar em seguida. Vou começar listando esses 5 pontos. Então, os 5 pontos que envolvem essa questão do método fenomenológico, obviamente, certo? Então, o primeiro ponto que eu pretendo trabalhar com vocês é o seguinte: o que devemos entender por realidade na perspectiva da fenomenologia? O segundo ponto: que realidade é esta com a qual lidamos na constelação familiar? O que estou perguntando nesse segundo ponto é: que realidade? O que entendemos por realidade quando falamos em constelação familiar? Este é o segundo ponto. Ou o que é este real com o qual lidamos na constelação familiar? Este é o segundo ponto. O terceiro ponto: o que se entende por verdade a partir da fenomenologia, da maneira como a verdade é entendida por Hellinger? O quarto ponto: como deve ser entendida a verdade que se revela, que se mostra na constelação familiar? Que verdade é esta que se mostra na constelação familiar? Este é o quarto ponto. Finalmente, o quinto ponto é este: quais exigências se colocam ao facilitador para que ele consiga acessar a verdade em uma constelação? Percebem? São 5 pontos distintos, todos eles relacionados ao método da constelação familiar, que, repito, é o método fenomenológico. Então, o que eu pretendo explicar para vocês é o que Hellinger entende por método fenomenológico e como este método fenomenológico funciona, e que informações, que dados comporta a ideia de método fenomenológico. Bem, vou começar pelo primeiro destes pontos, ou seja, retomando, eu listei há pouco 5 pontos. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto com o qual eu quero começar é: o que devemos entender por realidade? Vejam, a pergunta pode ser meio óbvia, mas nada é óbvio desde a perspectiva filosófica, que é a perspectiva com a qual Hellinger lida quando lida com o método fenomenológico. Então, o que devemos entender por realidade? O que é realidade na perspectiva fenomenológica com a qual Hellinger trabalha? Vamos lá. Realidade, desde a perspectiva
fenomenológica com a qual Hellinger trabalha compreende dois aspectos. O primeiro, realidade implica, só um momento, realidade implica o mundo dos fenômenos. Isto é, o mundo dos fatos, o mundo dos acontecimentos externos à nossa consciência. E dois, realidade implica na interpretação que fazemos dos fatos ou acontecimentos. Eu repito, portanto, quando falamos em realidade, desde a perspectiva fenomenológica, nós estamos falando de duas ordens de coisas. A primeira ordem de coisas é o mundo dos fenômenos, que é o mundo dos fatos e acontecimentos que acontecem fora da nossa consciência. E dois, a interpretação que fazemos dos fatos ou acontecimentos. Eu vou explicar isso um pouco mais. A realidade, desde a perspectiva da fenomenologia, é resultado de uma composição na qual tanto o observador, com as suas interpretações, quanto os acontecimentos observados trazem dados que se unem no processo da percepção. Portanto, na percepção, confluem, se unem, se juntam o acontecimento, que é algo que ocorre independente de nós, fora de nossa consciência, conflui, portanto, o acontecimento e o entendimento. O entendimento que constrói o significado que expressamos através da linguagem. Então, na percepção, confluem acontecimento e entendimento. O acontecimento é algo que acontece exteriormente a nós. O entendimento acontece no nosso pensamento. E é o entendimento que constrói o significado dos acontecimentos que nós expressamos através da linguagem. Eu vou exemplificar isto. Eu sei que isso é complexo, porque é extremamente filosófico. Eu vou exemplificar isso através do modo como isso acontece concretamente em uma constelação familiar. Eu acredito que com isso vocês consigam compreender melhor isto que eu acabei de dizer. Bem, na constelação, observamos os representantes, os movimentos dos representantes, as palavras deles, as emoções dos representantes, mas também nós observamos o cliente e o próprio facilitador. O facilitador faz parte do processo de uma constelação. No entanto, nós não observamos a família enquanto tal, porque, em geral, a família enquanto tal, a família por inteiro, não se faz presente na constelação. Na constelação, em geral, um membro, 2 membros da família se fazem presente, e não a família por inteiro. Então, nós não temos como observar numa constelação a família concretamente, e sim a família tal como é representada por outras pessoas. Está ok? Vamos continuar. Tendo presente, portanto, que na constelação está diante de nós
não a família concreta com seus membros, e sim apenas representantes da família, como devemos entender a relação que a constelação tem com a realidade? Percebem a questão? Numa constelação, nós observamos representantes da família e não membros concretos da família. Uma vez que, portanto, nós estamos observando representantes da família e não a família, como devemos entender a relação que a constelação estabelece com a realidade, isto é, com a realidade histórica concreta da família? Este é o ponto. Bem, seguramente, não podemos entender esta relação no sentido de que a constelação reproduziria os fatos ou acontecimentos históricos reais ocorridos em uma família, como se a constelação fosse um documentário. A constelação não é um documentário de um conjunto de fatos ou acontecimentos históricos de uma família. Jakob Schneider, que é um constelador e um estudioso alemão de Bert Hellinger, compara o entendimento que nós alcançamos da relação entre constelação e realidade concreta da família ao entendimento que alcançamos quando assistimos uma peça teatral. Eu vou explicar isso um pouco. Vejam, numa peça teatral, ou a mesma coisa poderíamos dizer em um filme, não faria diferença. Então, numa peça teatral ou num filme, algo se condensa em imagens e palavras, permitindo que a realidade que antes estava oculta apareça à nossa percepção. O teatro, ou um filme, traz à luz o lado invisível da realidade. Quando assistimos a uma peça teatral ou a um filme, alcançamos o entendimento de algo que nós depreendemos a partir dos movimentos e das falas dos atores. Bem, continuando um pouquinho mais. Eu quero dizer o que com isso? Em outras palavras, eu quero dizer que quando nós assistimos a uma peça teatral ou a um filme, nós entendemos algo que é resultado das falas que ouvimos e dos movimentos que nós enxergamos. Na constelação familiar, acontece algo semelhante. Vejam, a partir dos movimentos, das falas e das emoções dos representantes, vem à luz, se mostra o entendimento de uma realidade até então invisível. Isso nos leva ao conceito de verdade com o qual Bert Hellinger trabalha. Verdade para Hellinger não é algo que foi minuciosamente verificado, analisado e cientificamente comprovado. Não é isso que significa verdade para Hellinger. Para Hellinger, verdade não é algo minuciosamente verificado, analisado ou cientificamente comprovado. Não se trata disso para Hellinger. Apoiando-se
No filósofo alemão, que já comentei com vocês, Martin Heidegger, evoca, lembra, o antigo conceito grego de verdade. Para os gregos, verdade era entendida como sendo aletheia. O que significa aletheia no grego? Aletheia no grego significa a mesma coisa que não oculto. Em outras palavras, verdade, no sentido grego da palavra, é aquilo que se desoculta, é aquilo que se desvela, é aquilo que se mostra à nossa percepção. Gente, este é o sentido de verdade com o qual Heidegger trabalha. E Heidegger empresta este sentido de verdade, que é o sentido grego de verdade, a partir do estudo da obra do filósofo alemão Martin Heidegger. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vejam, a verdade, enquanto aletheia, a verdade, portanto, como o não oculto, verdade como o desvelado, corresponde ao entendimento de que a verdade está nas coisas mesmas. Mas para alcançar esta verdade, é preciso que as coisas sejam desocultadas, que as coisas sejam desveladas. Em outras palavras, em uma constelação, a verdade está nos fatos e acontecimentos que envolvem uma família. Mas a verdade, ainda que esteja nos fatos e acontecimentos que envolvem uma família, a verdade está como que escondida detrás destes fatos e acontecimentos, como se os fatos e acontecimentos que envolvem o sistema familiar escondessem, ocultassem a verdade. A constelação, como que tira o véu que até então encobria a verdade escondida detrás dos fatos e acontecimentos que envolvem a família. Eu vou repetir essa ideia. Heidegger trabalha, eu disse, eu vou retomar a ideia como um todo. Tá? Para Heidegger, é a verdade no sentido grego, que Heidegger toma do seu contemporâneo Martin Heidegger, que é um filósofo. Então, para Martin Heidegger, verdade é aletheia, que é o sentido grego de verdade. Aletheia, no grego, significa aquilo que é não escondido, não oculto. Ou se podemos dizer isso também no sentido positivo. Verdade é o desvelado. Vou inventar uma palavra. É o desescondido, né? É o revelado. É o que se mostra, o que aparece. Então, verdade, para ser captada, é preciso desocultar. Ela se esconde nas coisas, como se as coisas encobrissem a sua verdade. Então, quando eu como que tiro o véu, eu enxergo aquilo que é. Bem, continuando um pouco mais. Para proceder fenomenologicamente, que é o caso, é deste modo que Heidegger procede na constelação, né? Para proceder, para trabalhar fenomenologicamente na constelação,
não é suficiente contemplar os fenômenos. Ou seja, não é suficiente tão somente olhar para os movimentos, falas e emoções dos representantes. Não, para que eu possa encontrar, captar a verdade, não basta eu unicamente olhar para os movimentos, as falas e emoções dos representantes do sistema familiar em uma constelação. Por que não? Porque o simples olhar não me possibilita desocultar. É preciso desocultar para que eu possa enxergar aquilo que se mostra, o que as falas, movimentos e emoções escondem. Portanto, o que é preciso fazer desde um procedimento fenomenológico para encontrar a verdade de uma constelação, verdade de uma questão de um sistema familiar. É preciso que uma estrutura mais profunda dos fenômenos seja entendida pelo facilitador e pelo cliente, e que esta estrutura mais profunda dos fenômenos faça sentido, tanto para o facilitador quanto para o cliente. Bem, para que aquilo que é entendido em uma constelação a partir dos fenômenos, ou seja, dos fatos e acontecimentos que envolvem um sistema familiar, para que, portanto, o entendido em uma constelação possa ser tomado como verdadeiro, é preciso que facilitador, cliente e representantes abstraiam de todo e qualquer julgamento, seja em relação aos fatos que, porventura, conheçam acerca do sistema familiar em questão, seja também abstraiam dos julgamentos em relação às pessoas envolvidas. Bem, concluindo, o que se mostra na constelação, só pode ser comprovado a partir de sua concordância com as informações concretas sobre a família em questão. Ou seja, em outras palavras, aquilo que se mostra em uma constelação precisa ser confrontado com as informações disponíveis sobre a família constelada. Quando na constelação se mostra algo sobre o que nós não dispomos de informações concretas, nós também não temos como assegurar a pertinência, a procedência, a veracidade do que se mostrou. Então, numa constelação, o facilitador depende das informações que o cliente traz do sistema familiar para formar clareza se aquilo que se mostra é de fato ou não pertinente. Bem, e quando nós não temos essas informações? Bem, neste caso, tão somente o cliente será capaz de perceber se aquilo que se mostrou faz ou não sentido. Cabe ao cliente, se o cliente quiser, obviamente, pesquisar em seu sistema familiar por informações que possam
corroborar aquilo que se mostrou. Finalmente, o facilitador precisa ser extremamente isento no que toca às suas convicções morais, ideológicas ou de crenças. O facilitador precisa abstrair-se, isentar-se de suas próprias convicções morais, de suas convicções ideológicas, de suas convicções religiosas ou de quaisquer outras crenças. Precisa colocá-los de lado, como se diz na fenomenologia. Somente fazendo isso, somente abstraindo, deixando de lado as convicções morais, religiosas, ideológicas, de crenças de um modo geral, o verdadeiro se desoculta e produz o entendimento de algo que até então estava invisível. Enfim, e com isto eu concluo. Trabalhar com o método fenomenológico em uma constelação familiar exige do facilitador e do cliente que sejam capazes de produzir uma compreensão a partir daquilo que está escondido detrás das falas, dos movimentos e das emoções mostradas em uma constelação. Bem, gente, era isso que eu havia me proposto falar com vocês hoje, sobre o método fenomenológico. Eu sei que a minha fala foi uma fala complexa, porque o tema é complexo. Hellinger, quando fala do método fenomenológico em suas obras, ele utiliza uma linguagem estritamente filosófica, que é essa linguagem que também eu utilizei aqui na minha apresentação deste método para vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, curta o nosso canal. Compartilhe entre seus amigos, entre seus colegas, entre seus familiares, os nossos vídeos, o link deste vídeo que você acabou de assistir. Com isso, você também estará se associando a esta missão de levar a obra de Hellinger para muito mais pessoas, propiciando a muito mais pessoas uma vida mais leve e mais feliz. Muito obrigado a você e até o próximo vídeo.